Olá pessoal, sejam bem-vindos à CETEPS. Sou a professora Albi e hoje nós falaremos sobre a nossa matéria Organização e Técnicas de Vendas. Podemos dizer, pessoal, que assim, nós temos algumas características específicas sobre a estrutura do comércio e mercado imobiliário, né? Uma das principais características é a captação de imóveis, captações de negócios, certo? Então, o que nós podemos falar sobre a captação? A partir do momento que os senhores têm a oportunidade de conversar com o cliente, ele já passa a ser uma oportunidade de negócio. Então, a partir daí, um vizinho, por exemplo, pode estar indicando para você um imóvel. Puxa, depois que você está se formando como corretor de imóvel, você já pode, então, pensar o seguinte: a partir de agora, as pessoas que eu for me identificando como corretor, eu vou ter a oportunidade de fazer negócios. Então, pessoal, é extremamente importante vocês estarem sempre com o seu cartão de visitas, sempre bem apresentados. E a captação vai ser a partir do momento que uma conversa informal, nós vamos poder estar trabalhando aí novas oportunidades de negócios, tanto para os clientes que estão querendo vender imóveis, como aqueles que querem comprar, tá? Então, hoje o mercado imobiliário ele está voltando a aquecer. E com isso nós precisamos entender o seguinte: as condições de crédito para este cliente, né? Depois que você fizer a captação de um imóvel, por exemplo, de um cliente que quer comprar um imóvel, nós precisamos entender se ele estará apto a fazer o financiamento, tá? Então, vocês precisam entender assim: puxa, como é que eu vou fazer para direcionar esse cliente para que ele possa estar adquirindo, realizando o seu sonho de adquirir a casa própria? Então, vocês precisam ter a preocupação de fazer uma simulação bem feita, já direcionando qual o valor do imóvel, a renda do cliente, a data de nascimento dele, que é muito importante, se ele vai compor renda com outra pessoa. Isso é muito importante, pessoal, vocês terem esses dados. Saberem fazer a simulação é extremamente importante. Na realidade, é o primeiro passo, certo? A partir daí, vocês já definem o valor do imóvel, já definem com o seu cliente o direcionamento daquilo que fica dentro do orçamento para ele. Então, aí sim, a partir desse momento, passem para um correspondente, para o banco, né? Um correspondente bancário, para que faça a avaliação do seu cliente. Aí sim, a partir disso, está aprovado? Aí os senhores podem direcionar para a busca do imóvel, tá bom? Outra coisa, nós precisamos, senhores, ter uma comunicação transparente, clara, porque o nosso cliente, ele precisa saber disso. Quem sabe das informações somos nós. O cliente precisa justamente da nossa sabedoria, do nosso direcionamento, para que ele entenda o que ele precisa fazer para adquirir o seu imóvel. Tá? Então, a comunicação precisa ser clara e é nesse momento que nós precisamos ter o conhecimento para poder passar e direcionar o nosso cliente. Passando, com certeza, com essas informações transparentes e claras, nós adquirimos aí a confiança do nosso cliente, tá? Isso é muito importante. E o que hoje em dia nós precisamos tratar, assim, são ferramentas que nos ajudam hoje, são as ferramentas em marketing. Então, o próprio vestir é um marketing pessoal, né? A forma que você vai apresentar o imóvel para o seu cliente, né? Você tem que ter o conteúdo, você tem que saber o que você vai demonstrar ao seu cliente, certo? Então, assim, mesmo que seja um terreno, vocês têm que saber a medida, vocês precisam orientar o cliente, saber o que vocês vão passar, tá? Outra coisa, marketing hoje é extremamente importante. E com as redes sociais, a facilidade da internet, sabe? É momento oportuno de divulgar os seus imóveis também, tá bom? Então, isso são dicas importantes. Agora, vamos tratar o seguinte, pessoal. Qual que é a característica principal de um bom vendedor? O corretor de imóveis, ele é um vendedor, mas ele é mais que um vendedor, ele é realizador de sonhos, né? Nós somos pessoas que podemos aí realizar sonhos de famílias, né? Que moraram há muitos anos com um aluguel e agora passam a realizar o sonho de ter a sua casa própria. Tá? E o que nós precisamos ter, pessoal? Nós precisamos ter entusiasmo, nós precisamos entender que assim, olha, puxa, hoje eu acordei e hoje eu vou realizar o sonho do meu cliente, tá? Então, assim, as pessoas estão buscando isso, as pessoas precisam entender e ter a empatia conosco.
Então, não são assim, em alguns momentos nós vamos precisar com certeza estarmos centrados, estarmos bem, cumprimentar com um sorriso, né? Passar essa segurança para o cliente, porque eles buscam isso, né? Então, nós precisamos ter essas características positivas. Outra coisa, a persistência, pessoal. Os senhores não acham assim que, para vender um imóvel, eu vou levar o cliente, vou mostrar o imóvel e já vou fechar negócio. Às vezes, a gente trabalha assim meses para conseguir fechar um negócio com o cliente. Porque é uma casa, senhores. É uma realização de um sonho. Pode ser que ele não goste do tamanho do imóvel. Então, nós temos que ter paciência para poder entender o que o cliente busca, para que assim, quando ele achar o imóvel, aí sim, é esse o imóvel que eu quero. Então, eles vão se sentir muito satisfeitos e os senhores também no final do negócio, tá? Autoconfiança. Como é que a gente adquire autoconfiança? Eu posso dizer aos senhores que se vocês tiverem a informação, os senhores terão autoconfiança. Porque se você vai falar de um assunto que você não tem propriedade, você vai se sentir inseguro, você não vai saber falar. Agora, se você sabe do assunto, aí sim, o cliente pode perguntar de qualquer forma que os senhores vão saber responder. Tá? Então, busque informação. Hoje em dia está muito mais fácil do que quando há 10 anos atrás, né? Então, qualquer coisa, vou mostrar um imóvel, vocês precisam saber a construtora, quantos anos tem a construção, quantos andares, né? O valor do condomínio. Tem uma série de informações, não precisa estar todas em sua cabeça. Não, eu preciso decorar? Não. Você pode levar uma ficha do imóvel. Isso é perfeitamente possível, tá? Então, essa é outra dica. Responsabilidade. Pessoal, por que nós precisamos, lá atrás nós comentamos, façam primeiro uma simulação para o cliente poder, para vocês poderem dar um norte a esse cliente. Porque não adianta ele sair buscar um imóvel. Às vezes o cliente vai te perguntar, eu quero 300 mil um imóvel. Adianta os senhores saírem em busca desses imóveis de 300 mil antes de fazer uma simulação, antes de saber se esse cliente vai ter a capacidade financeira mensal de honrar com o seu compromisso? Tá? Então, esse também é uma coisa bem interessante que nós precisamos ter, essa responsabilidade social e com a nossa profissão também, tá? Com os nossos clientes. E outra, um outro ponto muito importante, nós precisamos gostar daquilo que nós fazemos, nós precisamos nos dedicar à profissão, certo? Hoje, nós temos aí muitos corretores de imóveis, mas assim, dá para saber quando você gostando da profissão, você vai fazer com amor. E aí, o resultado vem, assim, da forma mais fácil possível, tá? Pessoal, outras coisas que nós precisamos muito ter o cuidado. Volta um pouquinho. Pessoal, tá? Pessoal, outra coisa que nós precisamos ter e precisa passar para o seu cliente. Orientação clara, como nós já falamos, tá? Vocês precisam ter a independência. Uma coisa é ter parcerias. Parcerias são necessárias. Hoje, o corretor de imóveis não vive sozinho. Então, nós precisamos dos nossos parceiros, que são corretores de imóveis. Às vezes, vocês podem ter o cliente para compra e vocês vão buscar um corretor que tem um imóvel. Então, é feita a parceria. Então, isso é super positivo, é saudável, porque é bom para todos. E tanto os corretores participantes e os vendedores e compradores, nós fazemos aí toda uma parceria. Isso é muito saudável, tá? Outra coisa, capacidade de saber ouvir. Porque, assim, às vezes o cliente vai chegar perguntando aos senhores assim, que queriam, eu quero uma casa. Puxa, mas às vezes ele nunca foi num apartamento. Então, nós é que temos que dar as opções para esse cliente, para que ele possa entender. Leve o cliente para visitar um apartamento, de repente ele fique mais encantado. Pergunte se ele tem filhos, se ele tem cachorro, quantas pessoas vão morar nesse imóvel, né? Quantos dormitórios precisam ter esse imóvel? Porque às vezes as pessoas estão acostumadas a ficar em 2 dormitórios, né? Só que aí é um casal de filhos. Então, nós precisamos direcionar. Puxa, precisam de 3 dormitórios para vocês ficarem mais confortáveis. Eu tenho um cachorro de médio porte, então, para apartamento não é possível. Então, levem esse cliente para ver um imóvel, uma casa em condomínio, né? A questão de 2 veículos. Puxa, quantas vagas de garagem um imóvel precisa ter? Né? Não adianta você mostrar um imóvel para o cliente que tem uma vaga de garagem se ele tem 2 veículos. Esse briefing nós precisamos ter lá naquele primeiro contato com o cliente para saber fazer uma simulação, entender o que ele quer, o que ele precisa. Tá bom, pessoal?
Então, assim, a disciplina, outro ponto extremamente importante. Nós precisamos ter disciplina. Horário. Pessoal, nós precisamos cumprir horário. Isso a vida toda, mas em qualquer profissão, na realidade. Mas nós, como corretores de imóveis, nós temos que trabalhar um pouco mais focados, por exemplo. Se houve uma visita que um cliente liga e marca às 14 horas. Nós precisamos estar meia hora antes no imóvel. Por quê? Nós precisamos abrir o imóvel para arejar, nós precisamos chegar antes para ver se as chaves que nós levamos estão corretas, né? Se o imóvel não está sujo, tem uma série de coisas que é interessante a gente poder chegar antes e poder estar lá esperando o seu cliente, né? Porque é muito ruim quando o cliente, hoje em dia está todo mundo com o horário marcado, a correria do dia a dia, né? O importante é os senhores estarem lá para darem boas-vindas aos clientes e aí sim, com tranquilidade, recebê-los e demonstrar da melhor forma possível. Essa é uma dica que nós damos, tá bom? Acima de tudo, pessoal, a honestidade. Parece um jargão falar, puxa, precisa ser honesto. Mas não, nós precisamos ter assim, ó, honestidade, principalmente na nossa profissão como corretores de imóveis, nós precisamos ser honestos. Não adianta a gente querer ganhar a mais do que os 5%, dos nossos honorários, né? Então, assim, por que as pessoas, às vezes, nos criticam, né? Então, nós precisamos ter assim, outros corretores que já passaram, às vezes, tiveram outras atitudes que não foram honestas, e aí é a partir de agora, os senhores se formando, é a partir de agora que nós temos que fazer a coisa certa. Então, sejam honestos, que isso é melhor assim, dormir com a cabecinha no travesseiro, tranquilo, fazendo a coisa certa, do que às vezes ganhar um pouco mais, passando, né, por cima de outro corretor ou enganando o cliente, né? Uma hora, pessoal, com certeza isso aparece para nós, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esteira de vendas. Alguns tópicos que nós precisamos ter cuidado no momento que a gente vai. Então, falamos sobre captação, falamos sobre produtos. A partir do momento que nós fazemos a captação de um imóvel para venda, é nesse momento que nós temos que saber o máximo de informações possíveis para que a gente possa estar colocando ele à venda. Porque não adianta só o cliente querer vender e aí a gente coloca a placa e coloca para venda. Puxa, nós precisamos analisar a matrícula, nós precisamos saber se esse imóvel está apto à venda, se ele não tem nenhuma restrição, né? Saber se os vendedores estão de acordo, às vezes são mais de um, às vezes 2, 3 vendedores, irmãos. Temos que saber se os 3 estão de acordo para a venda, né? Então, antes de nós iniciarmos a venda, nós temos todo um antes, né? O anterior. Nós precisamos analisar o que nós vamos estar colocando à venda. Precisamos tirar um cadastro na prefeitura para saber se ele está com restrição, se tem débitos, né? Nós precisamos saber a questão documental e também a questão de cadastro. Pessoal, tirem o cadastro do imóvel. Lá vai aparecer o tamanho do terreno, o tamanho da área construída. Puxa vida, professora, e se nós tivermos um imóvel que não esteja averbado, né? Só tá aparecendo o terreno, mas lá tem uma casa. Sim, é onde nós vamos buscar a parceria de um engenheiro para que ele possa estar podendo averbar, orientar, passar valores para, se for averbar esse imóvel, qual que seria o valor, qual que seria o custo dessa averbação, tá? Nós precisamos ter parceiros, né, arquitetos, engenheiros, advogados. Todas essas profissões fazem toda a diferença para nós aqui, na nossa profissão. Tá bom, pessoal? E depois que nós já soubermos em relação ao produto, aí sim, trabalhar a questão da divulgação, né? As fotos que vocês vão tirar do imóvel, sabe? Orientar o seu cliente que a hora que vocês forem tirar foto, precisa ser uma foto bem tirada, pessoal. Nós precisamos, assim, orientá-los que o dia que vocês forem tirar fotos para colocar na internet, que esteja arrumado o imóvel, né? Que a gente tenha, assim, que esteja limpo. Isso é importante, porque a partir daí é onde nós vamos poder estar levando o cliente, orientando o cliente para que não abra a porta sem vocês estarem presentes. Isso é até uma questão de segurança, tá bom? Então, assim, são dicas, pessoal, que são extremamente importantes e fazem toda a diferença no nosso trabalho de corretores no dia a dia, de corretores de imóveis, tá bom? Depois que vocês vendem, outro passo importante é o pós-venda, pessoal. Realizaram a venda e depois vocês precisam dar uma ligada para o seu cliente, sabe? Depois de um mês, entregar a documentação, a chave está pronta, tudo ok.
A gente precisa ter uma excelência no atendimento. Na hora que for entregar a chave, os senhores podem estar dando uma flor, vocês podem, nesse período todo, você já conheceu o seu cliente. É nesse momento que é importante você fechar, sabe aquele termo? Fechamento com chave de ouro? É esse. Então você já conhece que o seu cliente gosta, o que a esposa gosta, se eles gostam de vinho, se ele gosta de caneta, se ele gosta de um tipping. Isso é muito importante, pessoal. E os senhores vão estar recebendo seus honorários. Então, a partir daí já dá para você fazer um diferencial com o seu cliente, tá bom? Então, essa também é outra dica, tá? E para finalizar, pessoal, nós estamos aqui dizendo o quê? Nós não podemos ser inconvenientes. O que é ser inconveniente? O cliente precisa ter um tempo para pensar. Às vezes a gente mostra não só um imóvel, né? A gente vai mostrar 2, 3, 4, até que ele entenda que não, esse está mais dentro do que eu gostaria, tá? Certifique-se que o cliente, ele ficou satisfeito com aquele imóvel que você demonstrou, ok? Outra coisa, precisamos reativar os clientes antigos. Às vezes vão estar procurando vocês, senhores, clientes de 5 anos atrás. Às vezes eles falam assim, nossa, eu não sei nem se você lembra de mim, né? Mas você vendeu o meu imóvel há 5 anos atrás, eu saí de Campo Grande, estou voltando agora, eu quero que você venda um outro imóvel para mim. E é muito gratificante, tá bom? Faça uma comunicação personalizada, né? Em épocas sazonais, por exemplo, o Natal. Você pode colocar o nome do seu cliente. Seu João, Feliz Natal, próspero Ano Novo, tal. E não colocar assim, ó, clientes, obrigado pelo ano que se passou. Você deixa muito vago, né? Então, essa é uma dica que é importante. No aniversário do cliente, você já fez o cadastro, você já tem as informações que são importantes, como a data de nascimento. Ligue para o seu cliente, certo? Fale assim, ô, seu José, tudo bem? Parabéns, hoje é seu aniversário, né? Puxa, às vezes, pessoal, pode não parecer, mas às vezes ninguém, nem da família lembra que é aniversário da pessoa, já ocorreu comigo. E quando eu liguei, ele falou, não acredito que você lembrou do meu aniversário, como se você foi a pessoa que vendeu o imóvel para mim, não é nem da minha família. Faz uma diferença muito grande, pessoal. Então, são dicas que a gente está passando para vocês, alunos do CETEPS, tá bom? E a última dica aqui que fica para vocês é respeite o tempo do cliente. Às vezes a gente acha que o cliente, porque já viu o imóvel, gostou dele e ele já tem que fechar. Então, não, pessoal, nós temos que respeitar o cliente. Às vezes ele vai precisar de um tempinho, ele é um pouco inseguro, às vezes é o primeiro imóvel que ele está comprando, ele vai precisar voltar naquele imóvel às vezes 2, 3 vezes para ver o imóvel com pessoas diferentes. Às vezes quer levar um amigo, às vezes quer levar a namorada, o sogro, enfim. Tá bom, pessoal? E para nossa reflexão, nós precisamos saber que um processo de vendas, ele é extremamente eficaz quando nós podemos, assim, se não for eficaz, nenhuma empresa sobrevive. E no caso, como corretores autônomos, senhores, quem trabalha em imobiliário, ok, tem que seguir as regras, mas nós que somos autônomos, nós precisamos saber o seguinte, que a empresa somos nós, tá? Então, nós precisamos ter um processo eficiente de vendas, tá bom? E por isso, é imprescindível estendê-la aí como parte de um processo mais amplo, tá? No planejamento estratégico, tá bom? Então, assim, agradecemos pela participação de vocês, pela paciência, estamos aí aguardando vocês na aula presencial.